Flávia, eu fiquei na dúvida se a gente seguia no caminho da fofoca ou se a gente ia para a culinária. Que história é essa de caipirinha com Carlota Joaquina? Conta isso pra gente. Aliás, duas perguntas. O Padreco falou agora há pouco do casamento por amor. A Carlota Joaquina viveu esse mesmo romance romântico? Me fala da caipirinha que eu quero saber. Vou falar um pouquinho do Dom João, vou falar um pouquinho da Carlota Joaquina e depois eu vou juntar os dois num casamento que, né, não deu muito certo, e já vou falar a história da caipirinha. Aguarde. O Dom João tem um nome singelo: João Maria José Francisco Xavier de Paula Luiz Antônio Domingos Rafael. Pegaram? Anotaram? Imagina ele assinando, aprendendo a escrever o nome, mas enfim, vamos lá. Ou simplesmente Dom João. Ele nasceu no Palácio Real da Ajuda, bem pertinho de Lisboa, no dia 13 de maio de 1767. Ele era o quarto filho da Dona Maria e do Dom Pedro III. A gente tem poucos registros dele na infância. Foi educado por frades, isso é muito importante para a gente tentar entender o Dom João, né? E por isso ele era apaixonado por música sacra. Paixão essa que ele vai trazer aqui para o Brasil, mais especificamente para a cidade do Rio de Janeiro, né, quando eles vêm para cá em 1808. Não foi preparado para governar. Isso é muito importante, pessoal. O preparo para ser rei era do irmão dele, o Dom José. Né? A Dona Maria apostava as fichas no Dom José. Só que o Dom José morreu, acometido de varíola, né, como o Padre falou, em 1788, né? E aí a Dona Maria, já apresentando, né, todas essas questões, né, relacionadas à saúde mental, né, já muito depressiva, acaba sendo afastada do poder em 1792 e o Dom João assume, né, o príncipe regente, né? Ele não assume ainda como rei, né? Lembrando que ele assume ainda como príncipe regente porque a mãe está viva, ela só está afastada, mas ela está ali, né? Ela não morreu. O Dom João entrou para a nossa história, né, como um personagem caricato, né? Quem nunca ouviu falar que ele era medroso, tinha pavor de tempestades, ele era comilão, ele tinha um apetite assim, né, insano. Isso também está ligado a uma questão que a gente hoje conhece como compulsão alimentar, mas naquela época ninguém falava disso. E ele era apático, né? Ele parecia não estar feliz em governar, né? Essa imagem ela é muito reforçada lá em Portugal, após a fuga deles aqui para o Brasil, né? O Dom João vira uma persona não grata em Portugal. Ele vai virar chacota, ele vai virar o medroso, o fujão, o que não quis encarar o Napoleão, que preferiu fugir e deixar os portugueses naquela situação terrível de ter que enfrentar os franceses, com o apoio dos ingleses, né? Diga-se de passagem. Então, o Dom João vai carregar isso, essa figura caricata, em parte vai ser um pouco culpa dos portugueses por estarem com raiva, né, do rei que fugiu, né, do príncipe regente que fugiu. Aqui no Brasil, esse personagem vai ser reforçado pelos republicanos, que querem colocar uma imagem negativa da monarquia, né? Após a proclamação da República, eles querem passar uma imagem muito negativa da monarquia. Então, vamos colocar essas figuras como caricatas. E aí a gente começa a ler sobre o Dom João. O Dom João era um estadista. O Dom João era um estadista. Nas memórias do Napoleão Bonaparte, o Padre já falou isso em outros episódios, né? Sobre o Dom João, o Napoleão escreve a seguinte frase: foi o único que me enganou. Porque quando as tropas napoleônicas se aproximam de Portugal, né? Quando as tropas napoleônicas se aproximam de Portugal, a família real já vazou, literalmente, já está navegando rumo ao Rio de Janeiro, né? Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, né? Então, recuperar talvez um pouquinho essa figura do Dom João como um grande estadista, né? Como um homem que enfrentou Napoleão. Ele não deixou de enfrentar o Napoleão Bonaparte. Ele ficou bem indeciso, diga-se de passagem, do que fazer, né? Mas estavam todos muito indecisos, não era só ele, né? Então, assim, não sabia-se muito o que se ia fazer naquele momento, qual a decisão, qual a melhor decisão, qual a melhor saída.
E aqui, no Rio de Janeiro, Dom João foi responsável pela transformação da cidade. Uma série de obras e de benefícios que transformaram a cidade do Rio de Janeiro, né? Muito do que ela é hoje deve-se ao Dom João. Então, assim, entender que, já vou falar da questão do apetite dele, ele realmente amava comer, né? Mas tem um outro lado também que a história acabou apagando por conta de toda essa questão que eu levantei, né? Os portugueses com muita raiva dele e os republicanos querendo colocar a monarquia como algo bem negativo. Vamos falar da nossa amiga Carlota Joaquina. Carlota Joaquina não é portuguesa, ela é espanhola. Já vou dizer por que o casamento, né? Tem uma relação, vocês viram aí Padre falando da questão da União Ibérica, quando Portugal pertenceu, né, de fato à Espanha, essas relações, essas proximidades entre Portugal e Espanha, elas apavoram muito o lado português, e por isso o casamento eu já vou falar sobre isso. Carlota Joaquina, nasceu no dia 25 de abril de 1775, lá na Espanha, com o nome Carlota Joaquina Teresa Caetana. O nome dela também é bem grandão, tá? É igual o do Dom João, isso era muito comum, né, nas monarquias daquela época. Mas vamos resumir isso aí. Joaquina Teresa Caetana, filha dos reis da Espanha, Carlos IV e Maria Luísa de Parma. A mãe da Carlota Joaquina, a Maria Luísa de Parma, tem uma história que eu estou apaixonada. Até aconselho vocês a lerem um pouquinho sobre ela. Uma mulher odiada pelos espanhóis, porque era uma mulher livre. Era uma mulher que amava a liberdade. Era uma mulher que era feliz e que passava isso para a filha. Dava muitas festas. E aí cai na boca do povo, né? Como é uma mulher que se dizia para aquela época, né, livre, era considerada adúltera, traiu o marido, enfim, tem lá as histórias envolvendo a mãe da Carlota Joaquina. É nesse ambiente que a Carlota Joaquina vai ser criada. É uma monarquia rígida, em parte conservadora, porém ela tem uma mãe que não segue muito essa tendência. Isso é importante. Por isso, a Carlota Joaquina aprendeu vários idiomas, estudou religião, história, regras de etiqueta, óbvio, e ela era apaixonada por cavalos, ela amava cavalgar. E ela é descrita, né, como uma menina alegre e muito inteligente. Guardem isso, ela é muito inteligente. Bom, em 1785, começam as conversas entre os reinos de Portugal e Espanha para que haja, né, um casamento entre Dom João e Carlota Joaquina. Gente, realizem, a Carlota Joaquina tinha apenas 10 anos. Eu vou repetir. Uma menina de 10 anos que vai ter que ter uma autorização papal para poder casar. Ela é sabatinada pela corte portuguesa, que está bem desconfiada por conta da fama da mãe dela, né, a Maria Luísa de Parma. Ela é sabatinada pela corte portuguesa. Eles ficam super impressionados com ela, né? Ficam impressionadíssimos com a desenvoltura de uma menina de apenas 10 anos. E a fala é: essa menina é muito inteligente. Eles ficam maravilhados com a Carlota Joaquina, né? E aí, a Carlota Joaquina vai sair de um ambiente, né, com uma determinada liberdade, filha de uma mulher progressista, de uma época que ninguém era progressista, né? E vai para uma monarquia extremamente conservadora e ligada à igreja. Então, ela sai de um ambiente festivo, alegre, né, feliz, e vai para um ambiente fechado, que proibia festas, proibia dança. Vou repetir, uma menina de 10 anos sai do convívio de sua família, num ambiente extremamente progressista, e vai para um ambiente totalmente conservador. Né? Então, assim, é muito fácil chamar a Carlota Joaquina de mulher promíscua, mulher do mundo, né? Sem conhecer a história. Por isso que a história está aqui, né? Estamos aqui para isso. É um choque para ela, e ela vai ser obrigada a se casar com um homem de 18 anos. Ou seja, uma mulher extremamente... Uma menina que vai virar mulher articuladora,
politizada, culta, inteligente, e que vai tendo isso, né? Vai percebendo que isso vai ter que ser apagado, né? Por conta do local, do lugar que ela vai conviver. O casamento com a permissão papal, né, acontece no dia 8 de maio de 1875. E aí, gente, olha a descrição do Dom João. Era o preguiçoso príncipe barrigudo de olhos esbugalhados e a vaidosa menina ossuda, ainda jovem demais para gerar descendentes. Né? Então, assim, a gente tem um príncipe preguiçoso, barrigudo de olhos esbugalhados e uma menina vaidosa, ousada, ossuda e jovem demais. Não consumaram o casamento. Tiveram que aguardar 5 anos para consumar o casamento, porque a menina só tinha 10 anos, né? Uma curiosidade da cerimônia de casamento. Ali a Carlota Joaquina já deu o recado dela. Na hora da cerimônia, aconteceu alguma coisa que ela, num impulso, mordeu a orelha do Dom João. Ela mordeu, tirou um pedaço da orelha do Dom João. Eu acho que ela já deu um bom recado, né? Ali ele entendeu com quem ele ia conviver, né? Então, como eu falei, o casamento levou 5 anos para ser consumado. Muito provavelmente foi bem doloroso para ela, uma menina ainda de 15 anos, com pouca informação, né? Enfim. Desde então começaram a morar separados. Não consegui, desde a mordida na orelha, ele percebeu que ele não ia conseguir conviver com aquela mulher, né? Com a menina mulher, né? Dom João morava no Palácio da Ajuda e a Carlota Joaquina no Palácio de Queluz. Ela, inclusive, ganhou um apelido, como eu falei, né? Mulher progressista, que prezava por sua liberdade, que não conseguia ser controlada, virar uma mulher submissa. Rapidamente ela ganha um apelido daquela sociedade conservadora, né? É a Megera de Queluz. Ela ganha esse, né, interessante apelido, a Megera de Queluz. Tiveram 9 filhos, né? Não vamos aqui questionar se eram do Dom João, se não eram, não entramos nesse mérito. 8 deles conseguiram sobreviver e chegaram à vida adulta. Curiosidade sobre o casal. Vamos combinar que é o que a galera gosta, né, Padre? A gente em sala de aula, na hora que a gente começa a contar os bastidores, né? A TV Fama da monarquia é o que o pessoal gosta, né? O Dom João realmente tinha compulsão alimentar, tá? Tinha compulsão alimentar. A Carlota Joaquina não ficava muito atrás também, não, né? A mesa de jantar contava com até 12 pratos. Isso tanto em Portugal como aqui no Brasil. Aqui no Brasil, basicamente, arroz, sopa, 4 frangos, 2 assados cozido e 2 assados cozidos e 2 massas. Também tinha frutas, pão, queijo e doce. O lanche da tarde, o singelo lanche da tarde do Dom João, eram 3 frangos e laranjas ou mangas. Ele amava manga. Era uma das frutas que ele mais gostava de comer aqui no Brasil. Existem relatos que ele comia até 6 frangos por dia. Por isso, galera, que quando aparece a figura caricata dele nos filmes, né, muito comum isso, ele aparece tirando frango das mangas, né, que ele colocava frango nas mangas das roupas e comia durante o dia. Possivelmente isso não aconteceu, tá? Possivelmente isso não aconteceu. Mas historiadores, né, que estudam mais profundamente o Dom João, dizem que pela largura das roupas, ele era realmente um homem muito robusto e com apetite insaciável, né? Então, assim, não temos certeza se rolava esse lance de tirar o frango da manga, mas ele realmente comia muito, isso é verdade, né? E aí vem a história da caipirinha. A Carlota Joaquina odiou o Brasil desde o início, né? Odiou a cidade do Rio, ela odiava o calor, ela passava muito mal por conta do calor, né? Então ela veio, inclusive antes de vir, ela tentou de todas as formas fazer o Dom João desistir da viagem e dizer que ele tinha que enfrentar, né, deveria ter outras saídas para enfrentar o Napoleão, que não só a fuga. Então foi algo muito dolorido para ela, né? E quando chegou aqui, ela passou o tempo inteiro reclamando do calor. E por isso, dizem alguns historiadores, ela teria sido responsável pela criação da caipirinha. Para amenizar o calor, ela mandava misturar frutas
com cachaça, dali ela fazia uma espécie de compota, né, e consumia com água, né, para tentar refrescar, né, com água e gelo para tentar refrescar. Dizem que ela era enlouquecida pela cachaça, ela amava cachaça. Então, aí tem a tal história que possivelmente ela criou, acho que a bebida mais famosa do Rio de Janeiro, né? Uma das bebidas mais famosas aqui do Rio é a caipirinha. Quem nunca tomou caipirinha feita com cachaça, né? Uma boa cachaça, é muito bom mesmo, né? Então, dizem que isso provocava um certo alívio nela, né? Tem aquela cena muito famosa do filme Carlota Joaquina, da Carla Camurati, que quando ela está indo embora, ela pega o sapato, bate, né, a poeira e fala: desta terra não quero levar nem o pó, né? Enfim, é muito possível que isso realmente tenha acontecido, porque ela realmente não gostava de ficar aqui. Quando eles retornam para Portugal, né, em 1821, é o dia mais feliz da vida dela, inclusive, ela tenta articular um golpe no Dom João, né? Descobrem a tentativa. Ela cria um partido político, gente. Ela cria um partido político para tentar derrubar o Dom João, né? Descobrem, né? Ela é descoberta, o golpe dela é descoberto, e aí eles isolam ela no Palácio de Queluz, né? Ela fica lá até a morte, em 1830, aos 54 anos, triste, isolada da família, afastada dos filhos, né? Então, olha o que eles são capazes de fazer com a mulher, né? Então, assim, ela tem realmente, é uma vida muito... ela é muito amiga da Dona Maria, ela sente muito a morte da Dona Maria, ela se dá muito bem, apesar da Dona Maria ser muito carola, ser muito diferente dela, ela tem um amor maternal pela mãe do Dom João, né? E ela sente, inclusive, muito a morte da Dona Maria. E aí, quando ela volta para Portugal, ela tenta dar esse golpe e acaba, então, sendo afastada do convívio e fica lá no Palácio de Queluz até a morte, aos 54 anos. Uma última curiosidade sobre o Dom João, descoberta há pouco tempo, foi que ele foi envenenado, né? Ele morreu em 1826, muito provavelmente envenenado com arsênio, e não se sabe quem foi o responsável por isso. É isso, fofoca. O povo gosta de fofoca, né? Padreco, Flávia, eu preciso dizer que entre o Bragança, do sobrenome do meu vô, e a Carlota Joaquina com a caipirinha, eu fico com ela, viu? Com certeza, com certeza. Não, para enfrentar todas essas tretas, é só com caipirinha, minha filha. Só com caipirinha. Tá errada não, Carlota Joaquina não tá errada não. Tá não. A nossa ideia aqui hoje, nesse episódio, né, é trazer um pouquinho o outro lado, né, da história que aparece, dessa história caricata desses personagens, do peso que é ser mulher nessa época. Isso é muito importante de ser falado, né? Então, assim, a nossa ideia é trazer, contar esses bastidores, claro, brincar, rir um pouco, fazer um episódio mais leve, mas tentando entender o que é ser mulher nessa época, né? O peso que essas mulheres vão carregar e como que elas vão ser caladas, silenciadas, né? E como que isso, infelizmente, ainda não aparece nos livros de história, talvez de forma proposital, né? Então, talvez o nosso papel aqui seja um pouco esse também.